Nauane Vitória Leme da Silva, ou simplesmente Naná. Vídeo de hoje para falarmos de uma das maiores promessas do tênis brasileiro e mundial dos últimos anos, a Naná, que vem já fazendo história e muito nova, já conquistando coisas grandiosas no circuito da WTA, ITF Juvenil e WTA. Naná, que é uma promessa do tênis brasileiro de somente 15 anos, e no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes de como está a trajetória dela, vamos falar um pouco da história dela e também do momento atual, que Naná já está fazendo bonito até no tênis profissional. Então vamos lá, vídeo mais uma vez muito especial para a gente falar de um jovem talento brasileiro. Vocês vão ver aí ao lado alguns lances da Naná, algumas entrevistas dela. Ela que é uma menina, né, ainda muito adorável, muito inteligente, com ótimas entrevistas. A Naná, que é natural de São Paulo, né? Ela nasceu na capital de São Paulo e aos 15 anos é uma das maiores joias aí do tênis feminino. Em setembro de 24, ela se tornou a segunda tenista brasileira mais jovem na história a ser ranqueada na WTA. Na época ela tinha 14 anos, 6 meses e 10 dias. Ela ficou somente atrás da Helena Bueno, a brasileira Helena Bueno, em 2021. Ela começou no tênis, pessoal, aos 2 anos de idade. 2 anos de idade. Então ela já praticamente no berço, o pai dela, o Paulinho Silva, que é o pai da Naná, já colocava as raquetes de tênis ali. E como amante do tênis, ele começou a introduzir isso na vida da Naná, né? E ele improvisava nos treinos, né? O paredão da Naná era a parede da casa dela. Eles costumavam afastar o sofá de casa e treinar na parede ali da casa. Naná, que vem de origem humilde, né? A família dela vem de uma comunidade aí, morava, né, numa comunidade na zona sul de São Paulo. Então os treinos que eles faziam era assim, local aberto era local de treino, então podia ser grama, gramado, asfalto, era no parque, eles treinavam também muito no parque. A rede eles improvisavam, então o pai dela fazia muitas vezes uma fita, amarrava entre as árvores ali para fazer a rede. A origem é brasileira mesmo, né? A grande representação do povo brasileiro. E aí ela começou aí vocês estão vendo o saque da Naná. Ela tem um movimento de saque excepcional aí, inclusive já foi elogiada por muitos treinadores. Eu já vou falar do saque dela. Ela fez algum sucesso em campeonato, então o pai dela decidiu buscar uma equipe para ela, e foi aí que ela entrou no projeto Rede Tênis Brasil. Hoje ela é treinada pelo treinador Danilo Ferraz, então ela já faz parte do projeto. Em abril de 24, ela foi campeã do Roland Garros Junior Series, que a gente já falou aqui em alguns vídeos, né? E ela conseguiu vaga na chave de Roland Garros. Perdeu na estreia, é verdade, mas muito nova, né? Extremamente nova, 14 para 15 anos. E em 2024 mesmo, ela deu um saque a 189 km por hora. Pessoal, tem homem no masculino profissional que não saca nessa velocidade. Pra vocês terem ideia, o saque mais rápido da Serena Williams na carreira foi 206 por hora. E o recorde no feminino é de uma alemã chamada Sabine Lisicki, 210,8 km por hora. Uma menina de 15, 14, 15 anos sacando a 190 por hora. Essa é a Naná Silva, que tem como inspirações a Rybakina, a Sabalenka e a Bia. Né? Muitas pessoas a chamam de Nanalenka. E ela tomou essa decisão de jogar tênis com 7 anos. Ela era muito competitiva, então ela perdeu um torneio lá, começou a perder alguns jogos. Ela chegou pro pai dela e falou: eu quero jogar isso aqui, eu quero ganhar dessas meninas. E aí o pai dela falou: você quer? Então beleza, vamos treinar aqui durante um ano, só para depois a gente competir. E aí, com 8 anos, ela diz, de 7 para 8 anos, ela tomou a decisão de jogar tênis. E o pai está fazendo o mesmo com a Natália, de 7 anos, que é a irmã da Naná. Ele tá fazendo aí o mesmo processo com ela. Ele até cita o filme King Richard, né? Que é o filme das irmãs Williams, Serena e Venus. E ele fala que ele se emocionou muito com o filme, que a história é muito parecida. Então é uma história linda da Naná. E quando a gente começa a analisar a carreira da Naná, a gente fica muito empolgado, né? Com que ela pode entregar pro tênis aí, ó. Eu vou nessa primeira tela aqui, é o cardzinho dela, que vocês já estão acostumados. Hoje ela tem 15 anos. Esse 1,70 m, creio eu que está desatualizado, porque é a altura dela quando tinha 14, e deu pra ver que ela cresceu um pouco mais. Ela é a atual número 82 no ranking ITF Júnior Sub-18. Então, para meninas de até 18 anos, a Naná já é 82 do ranking. E ela já tem ranking na WTA. A gente colocou o 1090,
que é o ranking, o live ranking dela, que ela disputou um torneio em São Paulo na semana passada, que ainda não foi pro ranking oficial da WTA, mas ela deve aparecer ali próximo ao 1000 da WTA, e ela tem 3 títulos ITF Júnior. Aqui, a campanha dela nos Júniors, né? De 2023 a 2025, são 50 vitórias, 26 derrotas, destaque para o Saibro, obviamente, né, como todo bom brasileiro, né, que a gente sempre costuma falar, mas ela também joga bem piso duro, grama, ela é uma tenista completa, e a gente já vai falar um pouco das qualidades dela. Esse ano são 6 vitórias e 2 derrotas na categoria. E aqui as finais da Naná, né, ela foi campeã de 3 ITF Júnior já, primeiro na Guatemala J30, lembrando, né, para quem tá chegando agora, não conhece ainda um pouco do conceito desse número aí após o nome do torneio, é a pontuação que dá para o campeão. Então, quanto maior esse número do lado, maior o nível de dificuldade. Então, repara que ela começou ganhando o J30 da Guatemala em junho de 23. Aí, em novembro de 23, ela ganha o J60 de Itajaí, ou seja, nível de dificuldade ainda maior. E em outubro de 24, ela ganha o J200 de Santa Cruz, que já é uma categoria com nível de dificuldade bem alto, até o J300 de Medellín, que foi agora, no mês passado, ela acabou perdendo na final para a Luna Sinali, que é a argentina, que é muito talentosa também. Ela foi vice-campeã do J300 de Medellín, então ela já tem uma carreira bastante vitoriosa na categoria júnior. E vamos falar da categoria profissional, que é onde ela está se destacando e onde é mais assustadora ainda a história dela. Assustadora, claro, entre aspas, mas antes eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Já estamos chegando aí, caminhando aí para 4 mil inscritos no canal e precisamos muito da sua inscrição. Vou pedir para você deixar ali o dedinho no like e na inscrição, que é muito importante para a gente. E vamos lá, direto aqui para as campanhas a nível profissional da Naná. Ela que estreou na WTA, como eu falei, aos 14 anos, em março de 2024. Já entrou ali direto no 16avos, né, de final, que é uma fase antes das oitavas de final. No W15 de Campinas, acabou perdendo para a russa Maria, número 931 do ranking, por 2-0, jogo apertado. Essa foi a estreia dela no profissional. Em seguida, em março também, esse torneio foi em 18 a 24, e aí 25 a 31 de março, ela conquista a primeira vitória dela a nível profissional, e foi aí que ela pontuou pela primeira vez para entrar no ranking WTA, contra uma americana número 742 do ranking. Imagina só, uma menina de 14 anos enfrentando mulheres já formadas, tenistas formadas, por 2-1. E aí depois na primeira rodada do quali, né, não foi nem na chave principal ainda, e depois ela perde para a argentina Julieta, número 499 do ranking, também por 2-1, jogo duríssimo. Então esse foi o segundo torneio da Naná. O terceiro torneio dela foi disputado em agosto, final de agosto do ano passado, onde ela já na chave principal conquistou a sua primeira vitória, aí sim em chave principal, contra a romena Maria, um jogo apertado também. Na verdade, o terceiro set ela deu uma passeada ali, número 915 do ranking, sendo eliminada pela número 311 do ranking nas oitavas de final. Repara que ela tá evoluindo, né? Ela vai dando um passinho, cada vez um passinho maior. Próximo torneio, setembro de 24, ela já passou pelo quali com 2 vitórias por 2-0 e 2 passeios, né? Em cima da ranking 1079 e da ranking 882, e perdeu logo na primeira rodada aí para mais uma argentina, número 372 do ranking, aí também, mas tirou 7 no W35 de Leme. Também aí vale a mesma coisa da pontuação, né? 35, 15, vocês vão ver que é bastante comum. E aí em dezembro de 24 ela disputa o W15 de Ribeirão Preto e chega às quartas de final pela primeira vez. Mais um passinho aí na carreira, batendo aí 2 brasileiras, né? Número 1300 e número 800, a Júlia, número 800. E aí ela é eliminada pela australiana Kayla nas quartas de final, também jogo duro com tie break no último set. Próximo torneio, a campanha que a gente comentou aqui no canal semana passada agora, né? Foi semana passada, onde ela conquistou pela primeira vez 3 vitórias numa chave, né? Num torneio nível profissional, ITF. Ela passou pelo quali voando, né? Vencendo a canadense Zuni, número 1002, e a argentina Ayala, número 1196, por 2-0. Ela passou por uma das cabeças de chave nos 16avos, que é a americana Diavara, 477 do ranking, e acabou sendo eliminada nas oitavas de final pela russa Kozireva. Ou seja, a Naná, a cada torneio que passa, ela evolui mais. Inclusive, nesse próprio torneio, deu para ver que as características, o forte dela estava mais aflorado ainda, né? Quais são os 2 pontos muito fortes no jogo da Naná? Saque,
Ela, inclusive, é muito prodígia, né? Para sua idade, ela tem um saque absurdo, um movimento de saque fenomenal, que alguns técnicos já falaram sobre isso, além da velocidade. E o forehand, que é fulminante. Ela tem um forehand estilo João Fonseca, né? A gente fala do forehand brutal do João Fonseca no masculino, a Naná é pelo mesmo caminho no feminino. E a gente repara que nesses torneios desse ano, em 2025, ela está mais forte ainda. Está mais alta, está mais forte, então a tendência é que o jogo dela fique próximo ao jogo da Sabalenka, né? Por isso, não à toa que ela é chamada de Nanalenka. Então, vamos ficar de olho aí na Naná. Ela está disputando agora o J200 de Assunção, no Paraguai, e ela precisa ser campeã para entrar para a chave de Roland Garros. Está ainda na primeira rodada, a gente vai dar as atualizações diárias aqui. Se ela chegar à final, ela vai estar classificada para o quali de Roland Garros, provavelmente. Então vamos torcer, são 5 rounds aí pro título. Naná que é a cabeça de chave 1, então está tendo uma evolução absurda. Eu acho que são os dois grandes nomes do tênis feminino futuro aí do Brasil, é a Naná Vitória e a Vitória Barros, são as duas grandes joias aí do tênis feminino, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, escreva aí nos comentários tenistas que vocês querem que a gente faça vídeo, né? Já comentamos sobre o Livas Damasio aí, que é uma joia também do tênis brasileiro. A gente vai tentar, de vez em quando aqui, uma vez por semana, 2 vezes por mês, fazer vídeos sobre as promessas do tênis brasileiro pra gente continuar acompanhando essa que na minha opinião, já é a melhor geração da história do tênis brasileiro, principalmente em quantidade de atletas, um trabalho incrível da CBT, certo? Mais uma vez pedir a inscrição para vocês aí, dizer que nós estamos com o nosso clube de membros bombando. Não em número de assinantes, mas bombando em conteúdo. A gente tem somente 4 membros até agora. Um abraço aí para os membros do canal. Temos o nosso grupo de discussão e mandamos conteúdo exclusivo para eles. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, assine aí o nosso clube de membros para apoiar o canal, né? Estamos começando, somos um canal pequeno e estamos aqui para produzir conteúdo para vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e até mais.